Primeiro eu queria agradecer a essa casa, que eu faço na pessoa do Dr. Gilberto Garcia. É sempre uma alegria poder, de alguma forma, colaborar com os nossos pares, principalmente em dois assuntos que sustentam a nossa própria vida, aqueles dois assuntos que nós gostamos de estudar, que é o direito e, no meu caso, a religião espírita. Zizi Gambis. Zizi Gambis é um nome que não pode passar despercebido na história da humanidade. Ela era mãe de Dario III. Dario, que vai perder a guerra, a tentativa frustrada de entrar na Macedônia, e acaba sendo dominado pelo poderoso exército macedônico, liderado por Alexandre o Grande. E Alexandre, como vitorioso, e eu acho que a intolerância passa necessariamente pela relação entre o vitorioso e o derrotado, entre o majoritário e o minoritário, e acho que Alexandre talvez tenha dado uma das maiores lições que nós esquecemos de falar ou que comentamos muito pouco ao longo do tempo. Quando Alexandre entra no palácio de Dario, Zizi Gambis, mãe de Dario, estava lá com sua nora, duas netas em idade de casar e um filho jovem. E ela fica desesperada, porque a regra era que o vencedor dominasse, humilhasse, castrasse, quisesse impor a sua verdade. E nesse ponto ela vê um homem lindo, um verdadeiro general, ela não teve dúvida, é Alexandre. E ela começa a prestar as suas homenagens de joelho a Hefestion, um dos soldados de Alexandre. E quando ela vê o olhar assustado das pessoas em seu redor, quando Alexandre entrava na sua sala, na antessala, ela começa a chorar desesperada por como aquele general belicoso iria interpretar aquela atitude. Não seria aquilo um ato de tentar humilhar o vencedor? Será que ela seria morta? E Alexandre dá duas aulas, na verdade, né? A primeira ele vai tocar em Hefestion e vai dizer: a senhora não errou, porque ele é Alexandre. E tocava num outro soldado e dizia: ele é Alexandre. E ia tocando nos seus homens e dizendo: ele é Alexandre. Todos nós somos Alexandre. E a senhora não se preocupe, será tratada daqui em diante como minha mãe. E Zizi Gambis entra para a história como sendo a segunda mãe de Alexandre o Grande. Uma aula de relacionamento humano. E assim foi o Império Helênico, talvez o único grande conquistador da humanidade, que obrigava que os seus generais respeitassem a cultura dos dominados, que determinava que os seus generais não prostituíssem as mulheres, mas se casassem com elas e formassem famílias. E que aquelas famílias fossem educadas na cultura vencida. Não foi diferente em 1946, já da nossa época, quando em um dos seus jejuns, Mohandas Karachandas Gandhi recebe a visita de um general hindu. Começava-se a guerra pela formação do Estado do Paquistão e era comum a guerra entre indianos hindus e indianos muçulmanos. E desde então, assim que os indianos começavam a guerrear, Gandhi parava de comer. E não foi raro em sua vida a quantidade de vezes que os generais da guerra, de ambos os lados, vinham até o Mahatma depositar as suas armas. E dessa vez chega um general e fala: Mohandas, eu preciso de um conselho. Era um general hindu. Eu matei um soldado indiano muçulmano e eu errei. Eu não deveria ter matado.
E ele tem 2 filhos, e isso tem me incomodado profundamente. Eu não sei o que eu faço. E disse Gandhi: desposa a mulher, cria os 2 filhos como se fossem seus, como muçulmano. Ele disse: mas como muçulmano? Como muçulmano. Não é de hoje que nós percebemos a dificuldade que os homens têm em relação a respeitar opiniões diferentes. O Brasil vive um tempo que é um tanto quanto cruel, porque nós achamos que só o que tem voz é o que a mídia replica. E a mídia tem uma voz muito violenta para uma sociedade um pouco débil quanto à sua democracia e bastante mal formada. Algumas questões importantes acabam passando despercebidas e você não tem uma opinião cultural. Você tem uma opinião repassada pelos instrumentos de massa. E isso chega ao momento que a gente consegue ver no foco político, que é muito mais falado, uma sociedade completamente desestruturada, fragmentada, por não discutir política. Uma sociedade que até hoje apresenta problemas de intolerância religiosa porque não discute religião. E eu me lembro que, há pouco tempo atrás, eu não sou tão velho assim, quando qualquer assunto desse vinha a baile, uma refeição, minha mãe dizia: religião não se discute. Política não se discute. Futebol não se discute. E esse cerceamento das possibilidades de discutir abertamente temas da formação cultural humana nos leva a uma sociedade cada vez mais frágil. Porque não conhecendo o argumento do outro, eu me proponho, eu me coloco no direito de achar que a minha verdade é mais verdadeira. Verdade sequer existiria como conceito na escala da filosofia, a verdade não existiria. O direito brasileiro acabou com esse problema. O Código CPC de 2015 resolveu isso. Porque antigamente a gente tinha o fuminho e o fumão, né? Quando você tinha um fuminho era uma cautelar, quando tinha um fumão era uma antecipação de tutela. Pelo menos agora a gente resolveu, que a gente sabe que verdade não existe, né? Então, pelo menos, tudo virou verossimilhança, ficou mais fácil. Será? Ou não. Mas me parece que a primeira grande resposta religiosa aparece na Bíblia. Me parece que a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 20, se a minha memória não me trai, João vai dizer assim: hipócritas, como podem dizer que amam a Deus que não veem e não conhecem, se não são capazes de amar ao seu irmão, ao seu próximo, que veem e que conhecem? Então, na verdade, é muito difícil você tornar jurídico um tema tão intrinsecamente ligado à própria natureza humana. O difícil é entender como que no século XXI, depois do Cristo, nós ainda tenhamos momentos de intolerância religiosa. Momentos que nós podemos criticar ao longo de toda a história, de todas as cruzadas. Lógico que produziram-se grandes momentos e momentos ruins. Nós, pesquisando sobre esse tema, eu descobri que a Bolívia acabou de alterar o Código Penal, incluindo como crime o proselitismo protestante. A tentativa de se fazer proselitismo no Chile, dado o aumento do movimento protestante, da Bolívia, desculpa, a tentativa de fazer, na verdade, a percepção do aumento do número de protestantes no Chile, na Bolívia, estou aqui com as confusões do Chile, me confundir a mente. Mas o aumento, o incremento dessa população na Bolívia fez com que o governo Evo Morales alterasse o Código Penal e colocasse como tipo penal qualquer proselitismo ao protestantismo ou qualquer outro culto. E ninguém fala, né? Essa matéria realmente eu não vi. Se eu não tivesse estudado para esse painel, teria sido uma alteração legislativa do ano passado, importante quanto à percepção de mundo que um governo vizinho quer impor
aos seus súditos, que acaba tendo relevância no Brasil pela proximidade, pelas relações que temos, tanto institucionais com os países como com cidadãos que lá vivem, e que mostram que a gente ainda está um tanto quanto perdido. E será que João não teria razão quando ele afiança de maneira tão categórica? Como pode um homem amar a Deus se ele não ama ao próximo? O Supremo julgou recentemente a proibição da Bíblia como utilização lá em Belém do Pará. Foi o acordo recente. Me parece que, pela ótica espírita, nós temos que tentar fazer uma vinculação à maneira como nós entendemos essa questão. O Espiritismo, Allan Kardec faz uma proposta um pouco diferente. Se vocês não, quem nunca conheceu, quem nunca leu a obra espírita, ela, na verdade, ela nasce com um livro de 501 perguntas, feitas por um pedagogo. Allan Kardec, na verdade, era Hippolyte Chilion Denisard Rivelli, estudante de Verdun, discípulo de Pestalozzi, e ele é um pedagogo, né? Na verdade, um pedagogo e polimata. Até hoje, na França, o método de matemática ainda foi o que ele escreveu no início dos anos 1800, por exemplo. E Kardec, com a própria formação que ele tinha, ao conhecer a religião espírita, ele faz proposições através de perguntas. E as perguntas são respondidas pelos espíritos, e quando ele não estava satisfeito, ele fazia uma nova pergunta. E Kardec era completamente cético. Na verdade, era estudioso de Marx, um tanto quanto pouco envolvido com as questões religiosas. E ele se surpreende com a doutrina espírita quando, no 23 de maio de 1855, em Paris, ele é convidado para uma reunião mediúnica. E ele vai questionar, mas a não ser que eu... E como eram essas reuniões mediúnicas, né? Eram as chamadas mesas girantes. Naquela época, o neoespiritualismo estadunidense fez com que os teatros ficassem lotados de pessoas que viam as mesas voar. E as reuniões mediúnicas, na verdade, os médiuns tocavam na mesa. Era uma mesa de 3 pés, a mesa ficava sobre um dos pés, e ela, quando tocava ao solo, se fazia como um código Morse. Para uma letra A, um toque, para a letra B, 2 toques. E assim as pessoas iam transcrevendo as respostas que as mesas forneciam. E quando convidam ao professor Hippolyte Leon para assistir uma dessas reuniões, ele diz: a não ser que eu cerre a mesa e encontre um cérebro e nervos, não me parece que mesas possam falar. Então, eu não acredito. Mas, indo à reunião, ele viu que a mesa até que dava umas respostas interessantes. E ele começou a pensar que pode ser isso. Né? Pode ser telecinesia. A vontade daquelas pessoas movimenta. A telecinesia é um fenômeno explicável. Pode ser um fenômeno elétrico. E ele, então, convidado a retornar, ele falou: hoje eu pego a mesa. E ele, que era professor da Universidade de Arras, ele pede a alguns colegas que preenchessem perguntas que ele não soubesse quais eram, e fornecessem respostas. Então, ele leva alguns envelopes lacrados, ao qual ele não tinha conhecimento da pergunta e nem da resposta. Então, ele faz uma pergunta. Quando lhe é dada a palavra, ele fala: mesa, qual é a resposta dessa questão? E a mesa começa a responder. E as pessoas começam a transcrever a resposta. Quando a resposta terminou de ser lavrada, ele abriu o envelope e viu que aquela resposta se referia àquela pergunta. E era muito mais completa e complexa do que aquela que havia sido fornecida pelo professor que formulou a questão. E aí ele realmente vê que aquilo era um fenômeno a ser estudado. Não era algo que pudesse ser explicado pela cinesia, pela telecinesia, pela eletricidade. Realmente era um fenômeno interessante. E ele vai perguntar à mesa aquela pergunta que iniciaria o movimento de codificação da doutrina espírita. Quando ele pergunta: quem é você? E a mesa vai dizer: eu não. Nós somos os espíritos que nada mais somos do que a alma dos homens que viveram na Terra. E para responder suas perguntas, temos vários aqui, porque deu um trabalhão. E assim nasce uma leitura através do fenômeno mediúnico que faz com que nós repensemos o mundo. É óbvio que mediunidade não é uma tarefa exclusivamente espírita.
Mediunidade existem várias religiões de todas as matizes, em praticamente todas as religiões. Não são poucos os fenômenos mediúnicos na Bíblia, não são poucos os fenômenos mediúnicos do Velho Testamento, da Torá, não são poucos os fenômenos mediúnicos do Corão. Então, todas as religiões, de maneira quase uníssona, têm esse envolvimento com a divindade ou com o fenômeno do sobrenatural. Estudado de maneira científica, estudado de maneira metodológica, talvez no livro dos mortos, da antiga cultura egípcia, e no livro dos médiuns. Mas, de maneira geral, o fenômeno existe para todos nós. E como que Kardec vai chegar a essa questão da religiosidade? O Espiritismo está dentro das doutrinas cristãs, né? E como que a gente escolhe o Cristo? Na verdade, começa um jogo de perguntas de Allan Kardec com os espíritos. E aí já não estava mais escrevendo com a mesa, já era uma cestinha de vime com um lápis amarrado, e o lápis escrevia sozinho. E ele pergunta: onde estão gravadas as leis de Deus? E os espíritos respondem: na sua consciência. O homem traz gravada as leis de Deus na sua própria consciência. Kardec não se dá por satisfeito e vai fazer uma segunda pergunta. Mas se a lei de Deus está gravada na consciência dos homens, por que então existe um número enorme de religiões que afirmam ter a lei de Deus escrita nos seus livros sagrados? E os espíritos vão responder: dada a variedade de homens, de classificações de homens que existem na Terra, há uma classificação enorme de obras que vão atender o estágio moral e intelectual de cada um. Se faz necessária essa multiplicidade de religiões. Kardec não se dá por satisfeito. Como saber qual é a melhor? Como saber qual é a verdade? Quem tem razão? Pelos frutos reconhece-se a árvore. Pela produção que cada uma faz aos seus seguidores, pelo bem que ela ensina, pelo mal que ela rechaça, assim nós vamos ver qual é a melhor das religiões. Então será pelo fruto que eu vou reconhecer a qualidade de uma obra. Então Kardec pergunta: dentre todos os exemplos que a humanidade forneceu, qual seria aquele que serviria como modelo e guia para a humanidade? Dentre todos os livros sagrados que eu posso conhecer, qual será aquele personagem que será o guia e o modelo da humanidade? É a resposta mais curta fornecida pelos espíritos. Talvez pela facilidade que os espíritos tiveram em reconhecer, pela singeleza da resposta e pela clareza do ensinamento. Jesus. É a única vez que um dissílabo é uma resposta das 1019 formuladas por Kardec. Em nenhum outro momento os espíritos foram tão diretos. Era Jesus. E quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí que, na verdade, há um problema de interpretação, né? Evangelho é boa nova, e só isso, né? Kardec vai dividir o Evangelho e diz: olha só, do Evangelho, da Bíblia, eu consigo separá-lo em 5 partes. Os atos históricos, os atos normais da vida do Cristo, as profecias, os milagres, a ortodoxia das religiões e os atos morais da vida do Cristo. Só os últimos nos interessam. Então, nós espíritas seccionamos a leitura da Bíblia e nos dedicamos a estudar mais profundamente aqueles capítulos que retratam a vida moral do Cristo, os atos morais do Cristo. E por que fazemos isso? Porque temos em Jesus aquele modelo a quem devemos seguir ou utilizar como bússola para a nossa vivência
quanto seres humanos. Então, os exemplos do Cristo vão nortear a vida do espírita. E quem é o espírita? Primeiro, nós não fazemos proselitismo, né? Então, é uma diferença importante entre o espiritismo e outras religiões, por exemplo. Algumas religiões professam a necessidade de fazer proselitismo porque acham que detêm a possibilidade de salvação. O espiritismo não pensa dessa forma, embora respeite a leitura principalmente do Corão, que de maneira direta determina o proselitismo. Nós temos o entendimento que não. Que pouco me importa a religião que você tenha. Pouco me importa se você é católico, protestante, muçulmano, umbandista, candomblessista, shintoísta, taoísta, desde que você viva a sua vida para ser uma pessoa de bem e tenha traços na moralidade cristã. Ainda que você não conheça o Cristo, que você venha de um lugar onde o cristianismo não teve acesso a levar à presença do Cristo, mas que você tenha a sua vida guiada pelos exemplos do Cristo. Para nós, o que salva não é a religião. Enquanto algumas denominações religiosas vão sustentar que é o texto, ou a Bíblia, ou a comunidade, nós vamos dizer que a caridade é o nosso referencial de salvação. Então, notadamente, nós não temos essa questão de preconceito religioso. É muito mais raro na doutrina espírita a gente ter isso, porque a gente realmente julga que o espiritismo não é a religião do futuro. A gente não julga que nós somos detentores de uma verdade absoluta, ao contrário, nós somos apenas aqueles que conseguem fazer uma leitura e que seguimos essa leitura por entender que ela é mais lógica aos princípios filosóficos que aquela doutrina nos impõe. Dito isso, Kardec vai fazer o Livro dos Espíritos de uma questão muito lógica. Ele faz o Livro dos Espíritos segmentado em 4 partes. Para cada uma dessas partes, ele vai escrever um outro livro aprofundando o estudo. Então, nós temos 5 livros escritos, compilados, organizados por Allan Kardec, que vão fazer esse estudo. O que nos interessa para hoje é a parte terceira, que nós chamamos de leis morais. Dentro do estudo das leis morais, a primeira lei moral é a lei natural, dizendo que nós naturalmente somos homens destinados à adoração. Somos seres humanos gregários que necessitamos de conviver em harmonia. Mas ele depois vai dividir as leis naturais em lei de destruição, lei de justiça, igualdade e caridade, lei do trabalho, lei da liberdade. E lá na lei de liberdade ele vai dizer que cada qual tem que ter a responsabilidade e a liberdade de fazer as suas escolhas. Então, nós somos cristãos. Mas eu conheço pessoas que não são cristãs e são muito mais próximas do Cristo do que eu. Eu acho que quando se reconhece essa capacidade, quando você conhece o outro e nele você consegue projetar o que há de bom, nós mudamos. Dei exemplo de 2 grandes homens, nenhum dos 2 era cristão. Um, antes do Cristo, jamais poderia ser cristão, era politeísta, ensinado por Aristóteles, domou o bucéfalo pedindo a bênção de Ares, e o outro é nosso contemporâneo, não, porque eu não sou tão velho assim, mas não tão distante, estamos falando da década de 40, onde talvez o maior exemplo de cristandade que o mundo conheceu tenha sido Gandhi, que não era cristão. Então, acho que o reconhecimento e o valor que nós damos ao outro, ele independe da sua religião. Acho que no meio jurídico, a expressão dignidade da pessoa humana, ela ficou quase flatus voice, ela é cafona, porque se usa para qualquer coisa. Não gostei do corte que o cabeleireiro deu no meu cabelo, dignidade da pessoa humana. Ontem eu li um julgado, saiu até na Rede Globo ontem, a família ajuizou uma ação pedindo indenização da escola porque o filho no jardim de infância sofreu uma mordida. E dizia lá a dignidade da pessoa humana. De um coleguinha. De um coleguinha de 2 anos e pouquinho, né?
nós perdemos um pouco o valor dessa expressão, do que é o ser humano. O ser humano, às vezes, parece que ficou mais um amigo de Facebook e a nossa situação ficou um pouco mais restrita às questões dos valores do ter e não do ser. Acho que a gente perde com isso. Acho que tentando juridicizar isso, tentando trazer para um ambiente jurídico, é uma tarefa tão difícil. Mas como que uma questão ética de respeito ao próximo, uma questão de alteridade, talvez Emmanuel Levinas seja o grande autor a ser estudado para a gente compreender, olhar o mundo pelo olho do outro, pelo olhar do outro ser humano. Como que nós podemos ser tão desrespeitosos para com o outro? Como nós ainda podemos, nos dias de hoje, achar que somos detentores de alguma verdade? Mas isso é uma construção que só os debates possibilitam fazer. Então, acho que a gente traz um pouco do que é a visão espírita, da nossa interação com as outras religiões. Nós fazemos parte do movimento interreligioso do Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que esse diálogo, nessa tentativa de conhecermos uns aos outros, na tentativa de nos irmanar, fará com que essas barreiras sejam diminuídas. Causa-nos profunda estranheza e profunda solidariedade, principalmente as religiões de matrizes africanas, que têm sido diretamente mais agredidas nos últimos dias, principalmente em Nova Iguaçu. Foram casos terríveis de sucessivas agressões. E aí nós vemos as pessoas picham lá na parede, né? Essa casa pertence a Jesus. Eles aprenderam alguma coisa, porque a casa realmente pertence a Jesus. Então, eles aprenderam. As pessoas são violentas, mas aprendem. E aí eu me lembro de Paulo de Tarso, e com Paulo termino a minha fala. Paulo de Tarso, quando deixa o Sinédrio, né, e recebe de Gamaliel um pergaminho original dos textos de Levi, passa a andar com um pergaminho, né, dizendo que era um mapa do tesouro. Na verdade, era lá o manuscrito do Evangelho de Mateus. E ele passa a andar com aquilo, segundo a narrativa de Chico Xavier no livro Paulo e Estevão. É a fonte da minha fala. E Paulo, sempre que chegava a um lugar, ele dizia: eu tenho um mapa do tesouro. Quero o Evangelho. E um belo dia, 2 assaltantes entram na caverna onde ele dormia e roubam o Evangelho. E acordam ele abruptamente e dizem: onde está o mapa do tesouro? Calma aí, está aqui. Ele entrega o mapa do tesouro e eles saem correndo. E no dia seguinte ele chega em Corinto e todo mundo chorando: puxa vida, você perdeu o Evangelho. Ele ri e diz: Jesus tem dessas coisas. São pelos caminhos mais insondáveis que a gente consegue pregar o Evangelho. Se eles lerem o Evangelho, eles vão encontrar o caminho do tesouro. Então, acho que quanto mais nós pudermos conversar sobre as nossas religiões e ver, como diz João na sua primeira epístola, os pontos que nos unem são muito maiores do que os pontos que nos separam. Então, nós somos muito mais próximos, independente de crer ou não na divindade, ou de qual forma nós vamos crer na divindade, faz com que sejamos muito mais próximos, muito mais unidos do que separados. E assim a gente pode entender quando Zizigambes vê seu erro e teme a morte, a grandiosidade de um politeísta a dizer: todos somos Alexandre. Muito obrigado.